pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir o nosso canal. O canal Direito e Diálogo voltou hoje, depois de tantos meses de férias, né? E nós estamos aqui com o Dr. João, ladeando ao meu lado nesse episódio, né, Dr. João? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Josiane. Prazer estar aqui com você nessa empreitada, esse retorno, e num momento tão especial e com uma convidada tão especial. É verdade, esse né? Podcast. Pois é, ele falou em convidado especial, então nós vamos apresentar. Nós estamos aqui hoje com a maravilhosa doutora Camila Fernandes. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pela oportunidade de falar de um tema importante, de participar do seu podcast. Estou muito feliz. E nós é que ficamos felizes, né? Estamos muito felizes e uma oportunidade. Acho que vai ser, né, de grande valia para o público em geral, porque é um tema, eu acho que é inédito. Acho que ninguém nunca discutiu esse tema, né, num podcast e com uma pessoa especialista numa área tão nova do direito. É verdade. Obrigada, vai ser um prazer. Doutora, para a gente começar, então, fala um pouquinho da sua trajetória, como começou na advocacia, né? E agora, à frente de um dos maiores escritórios da América Latina, né? Uma mulher tão nova, com 35 anos. Nem tão nova assim. Conta um pouquinho pra gente. Bom, quando eu fui iniciar a faculdade, eu estava meio perdida ainda, assim. Não sei se eu faço... Eu queria muito fazer veterinária, muito, muito. Muito diferente. Porque eu gosto muito de animal. Só que aí eu estava um pouco perdida com um curso ou outro. Minha mãe é advogada. Aí ela falou, não, primeiro você faz direito, depois você faz outra faculdade quando você terminar, mas faz o direito primeiro que acho que você vai gostar, né? Tenta. E eu comecei, o primeiro ano, eu acho que é um pouco... É difícil de gostar, assim, no primeiro ano, pelo menos na minha opinião. Eu comecei, assim, gostar mais no segundo ano, aí eu já estava mais adaptada. E depois que eu comecei a fazer estágio, aí é outro mundo, né? Que você começa a entender. Eu lembro que quando eu comecei no fórum, eles falavam, era processo físico ainda. Vai lá e faz essa juntada. Eu falei assim, gente, mas o que será que é juntada? É outro mundo, você não aprende, né? E aí eu estagiei em um escritório menor. Lá aprendi muita coisa, porque eu acho que o escritório menor, ele te dá mais oportunidade de ter contato com vários casos diferentes, né? Então, foi uma porta de entrada muito boa, eu aprendi muito lá. E fiz trabalhista, fiz civil, fiz um pouquinho de direito digital na época, eu lembro. Então, tinha bastante coisa diferente. E em 2012, no meu último ano, eu entrei no escritório Nelson Williams como estagiária. E eu fazia foto, carga, ficava na rua o dia inteiro. E São Paulo, né? Agora que eu moro no Espírito Santo, mas eu fiquei... sempre morei em São Paulo. Então, eu entrei lá em 2012, fiz a prova, fiquei só, acho que 6 meses no estágio lá, fiz a prova e eu comecei a pedir para o meu coordenador, na época, se eu poderia, já que eu só ficava na rua, se eu poderia fazer alguma peça, às vezes, e mostrar para ele, porque no escritório pequeno que eu trabalhei, eu fazia peça, e lá eu só ficava tirando foto de processo, xerox, e eu falei assim, nossa, mas eu quero mostrar para eles que eu sei fazer, né, que eu consigo desenvolver um outro tipo de trabalho. Não que a diligência não fosse importante, é que antes era muito mais, né, a gente precisava que o estagiário fosse todos os dias tirar foto, cada publicação que saía tinha que ir atrás. Hoje já não tem muito, né? Melhorou muito, né? Hoje é mais despacho, alguma coisa assim, mas... E aí eu comecei a fazer algumas peças, ele me deu oportunidade, depois eu me formei, passei na OAB e recebi meu primeiro cliente. Era uma loja de roupas, enfim, de shopping, uma gift shopping. E aí eu comecei a cuidar dessa primeira carteira, uma carteira pequena. Acho que a gente tinha 200 processos, então... Mas já foi um desafio grande, né, para mim, de 200 processos. E fiquei como associada há um bom tempo lá. E depois da pandemia, 2021, aí eu fui chamada para ser sócia.
Depois, 23, eu fui trabalhar com o vice-presidente do escritório, Dr. Fábio Vilar. Em 2024, em abril, eles me chamaram para assumir a filial do Espírito Santo. E aí eu vim para cá, assumi a filial do Espírito Santo, estou há 1 ano aqui, morando aqui, porque uma das coisas que eles me colocaram como condição foi morar aqui. Porque assim, você tem contato com as pessoas, com a cultura do local, e isso é muito importante, porque o escritório, ele não quer ser só ter uma filial, mas ele quer que o diretor que está aqui, que representa o escritório, que ele faça diferença, né, na sociedade local. Por exemplo, a gente tem o Instituto Nelson Williams, já fizemos aqui ações, então isso é muito importante, você viver mesmo no local onde está a sua filial. Então, eu vim para cá, já estou 1 ano, gostando muito. Ai, que bom! Muito bom. Notícia boa! Notícia boa. Um estado lindo, acolhedor, bonito, organizado. Então, tô muito feliz de ser escolhida para vir para cá, foi um privilégio. E o escritório, ele é de muita oportunidade, né? Eu realizei muitos sonhos no escritório, então eu acho que lá é um lugar que você, se você quiser, você tem muita oportunidade, tem muitas cadeiras ainda vazias, e é isso, eu admiro muito essa forma, né, do escritório, acho que ele é um realizador de sonhos, para mim e para muita gente que está lá dentro. Transformar vidas, né? Isso. Uhum. É um escritório, no seu caso você está há 1 ano, mas já tem um tempo do escritório Nelson Williams aqui. Você pode falar um pouquinho para a gente? O escritório está aqui desde 2008, foi uma das primeiras filiais do escritório Nelson Williams. É um estado que o Dr. Nelson tem muito carinho, porque eu sei ele conta uma história de que ele ele passou por uma época, uma situação financeira muito difícil, e foi aqui que ele conseguiu se reerguer, né? Ele conta uma história, inclusive, acho que lá na palestra que ele vai fazer aqui no dia 5, ele vai contar. Acho melhor ele contar, que ele tem os detalhes, mas é um estado que ele tem muito carinho. Quando eles me chamaram para vir para cá, ele ficou bem feliz, porque é um estado que ele gosta muito. E a gente está no mesmo lugar, no mesmo endereço, desde 2008, aqui no Espírito Santo. E agora a gente resolveu investir mais no estado. Já aumentamos a equipe, então é uma filial que para ele é muito importante, e acho que é isso, é uma filial de muito antiga aqui, né? E a filial aqui, ela é também no mesmo segmento, full service, toda... A diferença é que, assim, como o escritório ele é full service, então existem equipes especializadas, né? E às vezes, na mesma área do direito, várias equipes especializadas por setor, né? Porque eu acho que isso é legal de você conhecer também dependendo do ramo de atuação, você precisa conhecer o segmento para falar a mesma língua, né, do empresário, para entender bem. Às vezes, para você fazer uma defesa de né, até de consumidor, mas você precisa entender muito bem o serviço que ele presta. Né? Às vezes ele tem vários tipos de serviço, vários tipos de produto, para você entender o que aconteceu, fazer uma boa defesa, você ter esse conhecimento do negócio é um diferencial. Então, às vezes é segmentado até mesmo por ramo. Dentro da mesma área. Então, aqui no Espírito Santo, nós oferecemos todos os serviços, mas a depender do assunto, você vai contratar o escritório, mas quem presta o serviço é um outro estado. Você tem o seu ponto focal aqui, mas é uma equipe de outra filial, por exemplo. Ou seja, você dá aquele suporte físico aqui para aquele cliente, mesmo não tendo aquela equipe aqui. Isso. Né? Então, você tem esse serviço, vamos colocar assim, terceirizado, não terceirizado dentro do próprio escritório. É o escritório que vai prestar sempre, é um profissional do escritório, mas não tem como a gente ter em cada filial, né, todos os profissionais dentro de cada filial. Então, porque são muitas áreas.
sei lá, portuário, marítimo, o gaming law, societário. Então, não tem como você ter tudo dentro daquela filial. Mas são os profissionais do escritório e às vezes, dependendo do assunto, ele vai para quem vai tratar mesmo, efetivamente, a técnica, vai vir do profissional daquela área de, às vezes, outra filial, outra unidade. Mas o seu ponto focal vai ser aqui, por exemplo. E a doutora falou aí do Game Law, é o quê? É a sua área de atuação. Tem como falar um pouquinho mais pra gente? Hoje é a minha principal área de atuação. Então, é um núcleo que ele trabalha muito com loteria, né? Então, loteria, todas as modalidades, loteria estadual, loteria, agora as apostas de cota fixa, que são as bets. E é um núcleo multidisciplinar. Então, dentro desse núcleo, a gente tem profissional do consumidor, direito digital, de marcas e patentes, societário, mas todos, como eu falei, voltados para esse negócio. Então, porque, por exemplo, se você conversar com um profissional e falar assim, as odds mudaram, os termos, assim. Então, eles sabem porque a gente consegue conversar na mesma língua, são vários profissionais que formam um núcleo, várias áreas do direito, mas todos entendem do assunto, do negócio, do cliente, da operação, do dia a dia, das dificuldades. Então, basicamente são loteria, né? No caso, o Game Law, ele é muito recente. A gente coloca que, né, pós-pandemia, que, né, veio crescendo. Então, no caso, ser especialista numa área tão recente, né, te coloca como pioneira, né? O ineditismo disso. Como que você vê o crescimento disso no Brasil? Nossa, eu acho que isso abriu... A loteria mesmo, né? O direito das loterias é muito antigo, né? Mas agora com as bets, que foi classificada, a aposta de cota fixa foi classificada como uma modalidade de loteria. Então, abriu um mercado muito grande, não só para o direito, também para o direito, mas isso vai trazer muito investimento em até tecnologia, né? Lá no Nordeste a gente tem muitos profissionais de tecnologia, lá tem muitas casas que têm os seus profissionais alocados lá, principalmente Paraíba. Então isso vai trazer muito emprego, investimento, e para o direito também, né? Abrir um novo leque, porque não é só o que a gente fala do regulatório, mas você tem diversas outras áreas, né? O registro de marca, você tem o trabalhista, você tem o civil, você tem o consumidor. Então, é um leque enorme de oportunidades para o direito também, para os profissionais, para os advogados. Você falou, assim, uma área do direito, mas é uma área do direito que as pessoas, né, nem uma cadeira curricular que tem. Então, o advogado vai ter que procurar alguma coisa. Você sabe de alguma... o escritório trabalha na formação desses novos profissionais nessa área do direito? O escritório, ele faz muito... O que a gente faz muito é participar de evento, de palestra, de debates, né? A gente foi foi no dia 7 a 10, a gente foi para uma feira bem grande que tem lá em São Paulo, que reúne muitos operadores, mas também advogados, estudantes de direito que vão até lá para ouvir as palestras. Tinham palestra o dia todo, uma atrás da outra, assim, é bem legal. Então, o que a gente faz é participar disso. Já existem cursos voltados ao cenário regulatório atual, tem algumas instituições que já têm, tem poucas, mas já tem. E eu acho que até os profissionais que já estão no trabalhista, no civil, no consumidor, né, mais no dia a dia, eles têm essa possibilidade de também atuar nesse mercado. Vai ser imagina quando os consumidores começarem a acionar essas empresas. Sim. Vão ser carteiras significativas, né? E de contratos também, contrato de patrocínio, contrato com fornecedor,
tudo isso. Então, é uma oportunidade enorme e é algo que já existem alguns cursos na área que são bem interessantes e muitos debates também é legal de você assistir. Se você procurar no YouTube, tem profissionais falando sobre o tema. É muito novo, então... Então, tem muita coisa ainda que a gente está discutindo, né? Que as pessoas estão discutindo, que fica a questão da territorialidade das loterias, por exemplo. É um assunto de loteria estadual e loteria. Isso ainda está em discussão na STF. Então, cada um traz a sua visão, os problemas... Regulou. Os problemas vão aparecendo agora. Né? O que vai acontecer a partir de agora. E vai aperfeiçoando, né? Agora que vai começar a aparecer, mas isso aqui não tá legal, isso aqui, essa briga dos estados com, enfim. Então, isso tudo é novo, não é algo que já está concretizado. O direito mesmo é muito dinâmico, mas isso que tá no começo, principalmente. E é bom, assim, eu acho que é legal que, sendo algo novo, né, é uma oportunidade para que todos participem do debate. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, eu acho que é uma oportunidade muito legal pro mercado, porque as pessoas só falam do ruim, né? A maioria, né? Só, isso é ruim, isso é ruim. É ilegal, não pode. Mas o direito, né, por ser uma ciência e a gente vê que ele tem que estar acompanhando a evolução da sociedade, a gente... o Dr. Nelson Willis sempre, até no livro e nas palestras, ele fala da formação, né, acadêmica. Ele fala desde a história dele, né, em Bauru, né, e tudo. E aí ele critica muito essa evolução da cadeira do direito, da formação. E a gente vê que o Game Law teria que já está entrando e inserindo nas faculdades. E a gente vê que o escritório foi pioneiro nessa parte de regulamentação. Porque tão logo saiu a lei, a gente vê que o escritório já formou, igual o já caso saiu da na senhora, frente, né? Já formou e saiu na frente, já tem uma pessoa aqui, especialista em Vitória, né, que eu tenho certeza que atende todo o Brasil, né, pela sua expertise e sua especialização. Então, assim, a gente vê que o escritório foi pioneiro. E o seu caso, né, de estar fazendo essa regulamentação, quem regulamenta, ela vai estar conhecendo muito mais e ela pode estar defendendo tanto a empresa quanto, né, criando mecanismos de defender possíveis clientes, né, na questão de consumidor. Então, como que a senhora vê isso? Então, o escritório foi um dos, né? Tem vários outros que também atuam na área. Escrevem bastante artigos sobre o tema, às vezes tem alguns fóruns para os advogados discutirem. Então, mas a gente começou nisso por conta de um cliente que queria participar de uma licitação. E ele queria participar de uma licitação, mas não tinha nada a ver com aposta de cota fixa, era outra modalidade de loteria. E aí nós acabamos fazendo, né, uma impugnação, um edital, enfim. E ele também precisava da assessoria para as apostas de cota fixa, porque ele, sendo uma casa pioneira também, ele já começou a entrar, credenciar nas loterias estaduais, porque primeiro abriram alguns editais de credenciamento de loteria estadual, depois veio a federal. Então, o Paraná, o Rio de Janeiro, são loterias que, antes mesmo de sair a federal, eles já credenciaram algumas casas, né, de aposta de cota fixa. Então, a gente começou antes de sair, principalmente por conta desse cliente. E como eu trabalhava com licitação, aí o Dr. Nelson me chamou e falou, olha, o que você acha de estudar sobre o tema? Para a gente poder atender este cliente especificamente. Eu falei, bom, eu trabalho com licitação, mas eu trabalhava com licitação para o escritório só. Era outra área. Outra área. Aí eu comecei a ler o edital e falei, gente, mas é muito diferente. Aí eu lembro que eu comprei
um livro do Roberto Brasil, que ele é uma sumidade, né, em direito das loterias no Brasil. E eu comprei um livro dele, estudei, li o livro dele, comecei a estudar bastante sobre o tema, enfim, e comecei a gostar, me apaixonei pelo tema, a gente começou a participar de todos os debates, aí credenciamos o cliente em uma loteria estadual. Então, antes de sair a federal, a gente já sabia como estava funcionando, como que era mais ou menos a parte do site, o que seria ideal, o que não seria, por essa experiência anterior. Então, para a gente, quando saiu a portaria federal, foi mais fácil, né, por ter essa experiência prévia. Mas hoje, e aí a gente foi montando, como foi crescendo, a gente foi montando o time e formando profissionais, porque a gente não trouxe, a gente tem profissionais da casa, né, que é societário, consumidor, a gente foi formando e não trouxe nenhum profissional do mercado mesmo que já trabalhasse com isso. A gente foi formando o time do escritório e deu super certo. Acho que é um tema interessante, todo mundo que começa a trabalhar com isso fica apaixonado, e é isso, mas hoje a gente tem vários outros escritórios que também atuam no setor, e a gente acaba até, às vezes, trabalhando mais de um escritório no mesmo caso, isso é bem legal. Bom, A gente tem uns uma integração. A gente tem uns 2 ou 3 clientes que a gente trabalha em conjunto com outros escritórios, e são casos bem, bem difíceis, então a gente conversa bastante, e isso é bem legal, essa troca. Essa criação, essa legalização da empresa, desde a minha vontade de criar uma empresa federal ou estadual, e até chegar esse produto, vocês entregam eles pronto e acabado para o cliente? De você, desde a constituição da empresa? Sim, a gente faz todo o trabalho, sim. Até a hora que ele está liberado para ele já estar fazendo as apostas. Eu, se eu fosse a doutora, eu cobrava, porque eu acho que isso é uma consultoria. Eu tô achando. Não. É por curiosidade, porque eu acho assim, a pessoa que tá no ramo, né, ela pode estar vendo, né, a visão do escritório para começar. E às vezes ele começa e de forma errada. Ele já vai investir de forma errada. E tem o pós também, que o pós, depois que você tem a sua autorização, né, tem todo esse mercado gigante que é o pós. Da empresa, ela precisa se adequar a todas as portarias e as novas portarias, Sim. porque é muito dinâmico, então saem outras portarias, cumprir as obrigações acessórias, porque não é só tirar a autorização, depois tem uma série de obrigações acessórias, mensal, anual, então tem bastante coisa. As demandas consultivo direto, né? O consultivo, eu posso isso? Eu posso fazer a publicidade dessa forma? E o bônus? Eu posso dar o bônus dessa forma? Então, tem o trabalhista, Sim. o consumidor. Então, o consultivo é muito grande. O contencioso ainda está começando. PROCON, responder notificação de PROCON, de Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, reclame aqui. Então, é enorme. E essa assessoria, vocês, né, no escritório, vocês prestam todo para esse cliente? Isso, aí tem, né, aí o regulatório é uma coisa, contencioso, consultivo, pós-licença, que é uma consultoria mais pontual de trabalhar com todas as áreas, então... Porque é uma terminologia nova, né? Hoje, para conversar, né, nesse ramo do Game Law, é uma terminologia totalmente nova e é muito dinâmica. Questão de publicidade, não sei se vocês trabalham nessa parte regulando o que é que pode, o que é que não pode e tudo. Como que vocês explicaria isso para o público em geral? Como que a gente, como é o tipo de trabalho que deve ser. Então, nesse caso, a questão você teve a legislação, a 14.790. Ela trouxe um geral, né, como que funcionaria. Mas quando a Secretaria de Prêmios e Apostas foi criada, ela tem, salvo engano, acho que umas 30 portarias, e alguma delas, por exemplo, fala de publicidade, a outra fala de lavagem de dinheiro, a outra
fala do sistema mesmo. Então, a questão é adequar a empresa, as áreas da empresa, a essas portarias, né? Então, a publicidade. Eu posso, tem muita essa dúvida, né? Eu posso dar bônus para o meu cliente? Você pode, mas determinado tipo de bônus. Sim. O que o meu influencer pode, o que ele precisa fazer para ele estar dentro do que está lá na portaria, né? Como a minha publicidade pode ser adequada, eu não sofrer uma fiscalização. Então, essa é a questão. O profissional, ele tem que, ele vai traduzir aquilo, porque ninguém lá da empresa vai ficar lendo portaria, ele vai traduzir aquilo para eles e colocar aquilo no dia a dia deles. Sim. Né? Colocar isso, você meio que mudar a cultura. E a partir do momento que vira até um compliance, né? Vocês que fazem a empresa, como que ela vai funcionar, né? Praticamente. Mudar a cultura deles, né? Sim. Isso pode, isso aqui não pode. Você vai inserir na sua rotina o envio dessas informações para o órgão regulador, ir adequando a empresa ao novo cenário, porque as empresas elas ficaram um bom tempo sem nenhum tipo de fiscalização. Então, tem empresa que atua desde 2018, por exemplo, com as licenças estrangeiras. Então, ela vai mudar totalmente, ela vai mudar a forma de trabalho dela, ela precisa se adequar. Né? Ela tem uma série de questões que, depois de tirar a licença, ela precisa cumprir, ela precisa manter. Então, é esse o trabalho, né, que o profissional do direito pode prestar para essas... É um dos trabalhos, dos, né? Aproveitando esse gancho do Dr. João, né, que a doutora falou sobre as portarias, tem uma pergunta de um seguidor até um pouquinho grande, mas vou tentar passar o que ele quis dizer. As casas de apostas foram regulamentadas pela SPA a nível nacional para poder operar no Brasil. Mas as casas de apostas que não foram regulamentadas a tempo obtiveram licenças provisórias de órgãos estaduais para poder operar. Desta maneira, qual é a salvaguarda jurídica que os apostadores têm caso essas casas de apostas não consigam a licença de SPA? E como o apostador pode se resguardar de qualquer fraude relacionada a essa regulamentação provisória? Então, a regulamentação provisória é uma coisa e a estadual é outra. Então, no ano passado, algumas casas fizeram o protocolo até o dia 20 de agosto, que era da portaria 827 de 2024. Foi quem fizer esse protocolo até dia 20 de agosto, salvo engano que são 90 dias contados de publicação da portaria, eles teriam o pedido analisado em um prazo menor, para que no dia 1 de janeiro eles já tivessem autorizados. Então, a SPA passou a analisar. Algumas casas receberam, poucas, autorização definitiva e algumas provisórias. O que é a provisória? Quando ele cumpriu a maioria dos requisitos, mas alguns deles, que são sanáveis, não foram concluídos. Por exemplo, o certificado, né? Que eles precisam certificar o sistema de apostas, sportbook, enfim. E aí o laboratório, ele faz essa certificação do sistema. Para você dar entrada, no seu pedido, você precisava comprovar que você iniciou a sua certificação, mas algumas não concluíram em tempo. Então, essas questões sanáveis, essas casas ficaram com autorização provisória. E elas tinham um prazo para entregar certificado, enfim. Sanar algumas questões. Então, ela tendo autorização definitiva ou provisória, ela está autorizada. Então, ela está sendo fiscalizada, ela está remetendo dados para a Secretaria de Prêmios e Apostas, ela tem um número de autorização, ela tem um CNPJ no Brasil, então se você precisar acionar a casa, você tem essa segurança. A outra questão é estadual. A loteria estadual, o Estado, ele também tem a legitimidade de credenciar essas empresas para atuar, mas existe uma discussão hoje, inclusive a Loterj, né, foi o pioneiro, né, dessa questão. Existe uma discussão no STF de que as casas credenciadas no Estado só podem operar no limite do território do Estado. Sim. Então, um consumidor aqui do Espírito Santo não poderia acessar o site do Rio e apostar lá.
Então só para o estado. Precisava ter a ferramenta de geolocalização, identificou que é do Espírito Santo, ele não pode acessar o site do Rio. Ela é credenciada no Paraná, identificou que é do Espírito Santo, não pode acessar o site do Paraná. E existe essa discussão hoje, mas isso não quer dizer que ela não tenha, ela tem CNPJ, ela passou por um credenciamento rígido, ela apresentou certidões, ela demonstrou a idoneidade. Então, são casas que também passaram por esse processo, né? Não é uma casa irregular. A questão é que existe essa discussão de se eu posso acessar ou não. O consumidor está protegido. É uma discussão do Estado com o federal, enfim. E aí isso... Vai levar um tempinho ainda. Vai. Por enquanto, a decisão, né, o entendimento é de que ele precisa estar restrito aos limites do Estado. Ok. A gente entende que isso é um pouco... A legislação da loteria ela é muito antiga. Ela não acompanhou as mudanças, né, da tecnologia. Né? A internet não tem barreira. O consumidor, ele está sendo impedido de acessar o site lá. Daí, se ele gosta mais do site da Loteria do Rio de Janeiro, né? Ele está procurando o site da Loteria do Rio de Janeiro. Não é a Loteria do Rio de Janeiro que está vendendo em outro estado. Ele está procurando, né, o site lá, porque ele achou que aquele site é melhor. Mas tem a discussão de que é um serviço público, a loteria, então não pode. Então, isso aí vai ser... Pano pra manga ainda, né? Pano pra manga, Porque antes, quando era físico, era, né? Aí você tava ali com o bilhete e tudo. Só que agora, no mundo... Perdeu um pouquinho o controle, né? Perde o controle, né? E assim, a União não deixa de arrecadar, porque a loteria estadual tá vendendo. Porque ele paga o imposto estadual, mas também tem o federal, repasse para o federal, entendeu? Então, mas é uma questão que eles falam de controle, né? De controle, que agora tem até município também, né? Aí já buscando a questão do ISS para ele. Mas para mim, eu acho que é algo que não é bem assim, de não pode, pronto, né? Eu acho que tem essa questão também da liberdade do consumidor buscar a possibilidade de convivência entre a loteria a federal e as estaduais, enfim. Doutora, agora eu vou fazer acho que mais light. Você é uma das poucas especialistas em Game Law, como a gente estava falando, inclusive tem várias reportagens, né? Depois a gente dá uma passadinha aqui, né? No Brasil, o que te atraiu nessa área do direito, né? Eu pergunto que mistura tecnologia, entretenimento, regulamentação, em vez dos caminhos mais tradicionais, como o espírito de Robin Hood quando sai da faculdade. Não, eu nunca pensei nisso. Na verdade, foi uma oportunidade que apareceu no escritório como eu te falei, da parte de licitação. E eu comecei a estudar, gostei, achei que tinha... a gente ainda estava esperando, porque foi em 2000... eu nem lembro mais, faz uns 3 anos. Não tinha saído ainda a 14.790, só a 13.756, que foi aqui enquadrou como loteria. E aí ficaram vários anos, foi em 2018, só regulamentou em 2023. 23. Isso, então nesse lapso a gente ainda não tinha a gente estava aguardando, discutindo, aguardando. Mas foi por um cliente que surgiu no escritório, e por eu estar na área de licitações, fui chamada para atender. Mas quando eu comecei a estudar, me chamou muita atenção, é uma questão interessante, dá trabalho porque você tem que ficar o tempo inteiro lendo notícia ou as portarias que saem, enfim, é algo que fica mudando o tempo inteiro. Se atualizando constantemente. Você fica desatualizado. 2023 para cá, em 2 anos, já são 30 portarias, praticamente. Não, aí você fica, às vezes eu fico uma semana sem ler, eu já tô desatualizada, que saiu alguma coisa. Então, é isso, mas... não é algo assim que eu procurei, vou fazer isso, vou me especializar nisso. Não, eu só caiu no meu colo o caso, ele falou, se vira. E eu fui... Vai! E eu gostei, ainda bem, porque senão
E hoje a gente tem esse núcleo formado de vários profissionais e existem vários outros profissionais no mercado, especialistas, né? É um ramo que hoje a gente tem diversos nomes no mercado de muito... Se você fosse no evento, por exemplo, vários advogados participaram dos debates, enfim, o próprio Roberto Brasil participou com o Dr. Nelson Williams, né? Ele é uma referência, né? Eu tive o prazer de participar com ele de um painel também lá no Paraná, que nós falamos sobre jogo responsável. E eu fiquei muito feliz porque eu falei, nossa, eu li o livro, quando eu tive que resolver o caso, eu comprei o livro dele, agora eu tô no painel com ele, eu fiquei muito, muito feliz, assim, fui conversar com ele, falei que eu era fã, tudo, então, bem legal. Você falou de jogo responsável, o que você fala sobre o jogo responsável, assim, para as pessoas? Você percebeu que as perguntas dele é mais cabeluda que a minha, né? A minha é mais tranquila. Jogo responsável. Bom, a gente tem na própria legislação muitos pontos que se preocupam com essa questão, né? Da ludopatia, que é o apostador compulsivo, enfim. E hoje, eu acho que as empresas estão começando a ver que se esse mercado não for sustentável e que se isso acaba virando um problema, isso é ruim para eles, porque vai começar uma perseguição ainda maior. Então, eles precisam se preocupar com isso. E eles estão vendo que eles precisam se preocupar com isso. Tem empresas que fizeram parcerias com universidades para estudar sobre isso. Tem direcionamento de valores para campanhas, né? A tecnologia também vai ser muito utilizada para esse controle. Então, por exemplo, as plataformas elas têm ferramenta de autoexclusão, ferramenta de limite de perda, ferramenta de limite de tempo. Então, o apostador pode ir lá colocar, olha, eu só posso jogar até X, perder esse valor. Então, ele coloca lá no sistema e ele não pode alterar por determinado tempo. Uhum. E aí as pessoas falam, mas isso não funciona porque a pessoa que ela é compulsiva, ela não vai ter esse discernimento. Mas sim, existem estudos de que existem os momentos, né, de que a pessoa, ela volta e fala, eu preciso parar com isso, então eu vou colocar um limite. Você não pode, você tá jogando, né? E aí você tá naquela adrenalina, você quer mudar o limite, você não pode. Porque naquele momento em que você estava... No ápice. No ápice, você não vai poder mudar, né? Então, essas ferramentas, sim, funcionam. Existem também os canais de atendimento nesses sites, que são só para as pessoas que têm esse vício ou compulsão. Então, são pessoas especializadas que vão atender, não é uma pessoa do saque que vai atender. Existem também algumas boas práticas da empresa, tanto nas suas campanhas, né, de falar da questão de você, o dinheiro do jogo não é um dinheiro, não é um investimento. Então, na própria legislação, ele fala da propaganda, né, como que você vai levar isso. Você não pode colocar isso como uma forma de renda. Você não pode colocar a aposta como se fosse um investimento. Você vai usar aquele dinheiro como se você usasse o dinheiro que você tem para ir no cinema, para você ir no parque, para você comer alguma coisa, porque aquele dinheiro você pode gastar, você pode perder com um lazer, porque a aposta é uma forma de lazer, de entretenimento. Então, são algumas boas práticas, né, que as empresas também são obrigadas a adotar, por exemplo, as ferramentas de tecnologia. Tem também, na parte de... Eles monitoram o tempo que aquela pessoa está jogando, por exemplo, e podem mandar avisos para ela no jogo, né? Olha, o sistema ele pode ser adaptado para isso. Ela está jogando tantas horas seguidas, ele manda avisos. Então, a tecnologia vai ajudar muito. Sim. Não fazia ideia. Tá vendo? A gente acha que é só jogar. Mas tem uma preocupação da empresa. Então, isso é bom deixar, né, para a pessoa que está assistindo, que tem a preocupação da empresa e às vezes, o profissional do direito também está atuando justamente nessa
nessa Sim, área, né, de orientação, né? Eu acho que a conscientização, ela é difícil, né? Leva tempo, Sim, né? Assim como, por exemplo, cigarro, assim como o uso do capacete. sim, Se sim, de você segurança. antes a campanha de conscientização do cigarro, por exemplo, do fumo, antes era socialmente aceito e atraente, né? Sim, Você vê nos filmes, na novela, era eu assisti uma moda, né? novela esses dias, acho que era Vale Tudo. Em todo lugar, mas não a nova, porque Aham. tem um remake agora, mas a antiga, eu comecei a ver a antiga. E aí as pessoas fumando o tempo inteiro na novela. Porque naquela Sim, época era moda, né? era moda. Agora não tem mais isso. Então, por quê? Porque foi uma. Oh, desculpa. foi uma conscientização, mas muitos anos, né? Se passaram para que isso acontecesse. O uso do capacete também, da cadeirinha da criança, né? É verdade. Da trás, do bebê, né? Antes iam no banco De qualquer jeito. De qualquer jeito. E isso vai ser a mesma coisa. Sim. Por isso que eu falei que é uma coisa recente, né? E assim, veio de forma avassaladora, porque ficou o país numa pandemia. Preso, né? Numa pandemia, dentro de casa e etc. E aí vem a liberação pro jogo, né? Aí essas apostas. E aí a gente vê que veio muito rápido e com propaganda e tudo. E aí veio, né, a profissional do direito acompanhando toda essa evolução. Não, e é uma enxurrada de propaganda, né? Isso é outra coisa que vai acontecer, que foi legal, porque assim, agora só pode fazer propaganda quem tem autorização. Quem não tem autorização não pode fazer propaganda. Então, por isso que caiu um pouco, né? Deu uma reduzida. Até um patrocínio, não pode. Não tem autorização da secretaria, não pode fazer propaganda. Então vai reduzir, entendeu? Sim, sim. Isso é É uma coisa nova, né? Porque a gente é bem recente, porque nem as pessoas notaram, né, dessa limitação, né? E agora tá vendo assim, igual ela notou que deu uma queda. Então, a queda tem um motivo, né? Tem. Reduziu muito. Eu vou até aproveitar que a doutora abordou em reportagens e fóruns a importância da regulamentação para garantir segurança jurídica aos apostadores, né? Que é o que a gente está falando. Quais são os principais benefícios dessa regulamentação eficiente para o mercado de aposta? Eu acho que para os apostadores diretamente, primeiro a proteção dele colocar o dinheiro dele ou jogar em um lugar em que ele aconteceu qualquer problema, ele tem onde reclamar, tem onde buscar, ele tem essa proteção, né? Não só do judiciário, mas também os órgãos de defesa do consumidor. Quando a empresa ela vai pedir autorização na secretaria, ela precisa iniciar um cadastro no consumidor.gov. Então, isso é obrigatório. Ela precisa comprovar que ela tem um serviço de atendimento ao consumidor, quantas pessoas que têm um serviço de atendimento ao consumidor, quais são os canais de atendimento. Então, tudo isso gera segurança. A parte também de jogo responsável da própria publicidade, regras para publicidade. Então, você não pode... Diversas formas de publicidade que antes eram permitidas, coisas que eram faladas, hoje não podem mais. Então, isso também é importante. É uma proteção para que o mercado se torne sustentável, né? Então, isso, para mim, o principal é isso. É a questão de proteger o apostador e que isso fique saudável, né? O que não está saudável é que hoje a gente, embora tenham as empresas autorizadas, diversos sites não autorizados continuam operando por dificuldade do governo de bloquear. É difícil de bloquear, eles vão lá e mudam o link, colocam um número diferente, acontece. Então é difícil porque como uma empresa que paga tributo, faz alguns repasses, paga funcionário, enfim, e ela tem um custo muito maior, ela não consegue competir com uma empresa que não paga nada. Né? Só o valor da outorga é 30 milhões de reais. Então, não é justo, ela não consegue competir em um mercado com uma empresa que
está operando sem autorização. Então, isso... Como saber, doutora, que eu estou... Daqui a pouco o povo vai achar que eu estou jogando, tá? Mas como saber que eu estou jogando no local correto? Tem algumas... Se aquela empresa está regulamentada. Isso. No site da Secretaria de Prêmios e Apostas tem a lista de autorizadas. Eles atualizam periodicamente a lista e lá tem a lista dos sites todos autorizados. Maravilha. Se a gente for jogar lá, Isso. a gente dá uma conferida. Entra no site para conferir. Sim. Bom, sobre a Secretaria de Prêmios e Apostas ligada ao Ministério da Fazenda, o que a senhora pode falar sobre a secretaria, que é uma secretaria nova, né, e a função dela? Ela foi criada para exatamente não só para analisar os pedidos, né, de autorização, mas também eles têm uma agenda regulatória e eles foram fazendo diversas portarias sobre cada um dos temas de forma bastante organizada. Então, eu acho que o Brasil foi muito feliz assim, na parte de regulamentação. Primeiro foi o geralzão, né, e depois o órgão ele foi criando cada uma das regras para cada setor específico. Então, a parte de repasse, a parte de publicidade, jogo responsável, lavagem de dinheiro. Então, eles foram passando por cada um dos temas e continuam ainda. Eles têm uma agenda de 2025 para 2026. Então, foi um marco muito, muito grande na criação. Então, se a pessoa quiser saber dessas portarias, dessa regulamentação, né, até o profissional do direito que está interessado pelo tema, né, ele indo ao site do Ministério da Fazenda, procurando a secretaria, ele vai ter acesso a essas portarias. Sim, lá tem perguntas e respostas de dúvidas sobre o processo regulatório. Tem todas as portarias, é bem completo, sai todas as empresas autorizadas, tem tudo lá no site. Então ele tem acesso a todas essas que já estão autorizadas, né? E aí ele pode estar separando o joio do trigo, né? Que aqui não está regulamentada e ele fazer a aposta em empresas sólidas e que estão... Inclusive tem até os sites mesmo, não tem só o CNPJ e o nome da empresa, tem o próprio site lá na lista da secretaria. E eles sempre atualizam quando entra uma empresa autorizada, enfim, aí eles sempre atualizam. Ótimo. Doutora, fala um pouquinho pra gente sobre o Bolsa Família. Eu li umas reportagens, bloqueia, não bloqueia, pode, não pode, porque parece que há pessoas, na minha ideia de vida, eu entendi que o Bolsa Família era para suprir necessidades. E a gente entende que as apostas não é uma necessidade, né? Então, a reportagem que eu vi que pessoas estão utilizando do Bolsa Família para fazer as apostas. E agora vem um bloqueio por aí. Existe uma discussão, né? A própria AGU se manifestou falando que não era possível fazer esse tipo de controle, porque depois que o dinheiro vai pro beneficiário, é difícil você saber, né, com o que ele vai utilizar, e também ele pode ser que aquele valor que ele está utilizando para a aposta não seja o do benefício, mas de algum outro trabalho que esteja exercendo, enfim. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado sobre isso, de não impedir que aquela pessoa tenha acesso a esta forma de lazer especificamente. Porque quando o Bolsa Família foi criado, na própria legislação ele fala que ele cita o artigo 6º da Constituição. E no artigo 6º, ele traz não só a educação, a alimentação, mas também o lazer, né? Então, ele é um direito fundamental também, o lazer. A aposta, ela é uma forma de entretenimento, ou seja, de lazer. Então, e você tirar isso dessa pessoa, né, do beneficiário, que já é vulnerável, você vai tirar essa forma de lazer. Então, não é um benefício que ele foi criado especificamente para a sua alimentação, por exemplo, né? Ele não, quando ele foi instituído, ele fala de uma renda para garantir direitos básicos. E o lazer, né? Quando ele cita o artigo 6º, há o lazer lá na própria lei que instituiu.
Então, eu acho que é uma discussão que a gente tem que tomar cuidado. Não tem também uma divisão lá do que, né, daquele valor, tantos por cento é para o lazer, tantos por cento é para alimentação, tantos por cento. E eu acho que é muito difícil de você conseguir controlar isso também. Imagina, acho que a única forma de controle seria uma forma absurda, que é você ter uma lista de beneficiários e quando ele for tentar fazer um cadastro na casa, a casa bloquear. Então, você vai impedi-lo de acessar aquela forma de lazer, que às vezes é algo que ele gosta e que é uma forma de lazer barata, se você souber usar, e você impedir que ele faça aquilo. Mas aí ele pode utilizar o valor para poder jogar na Loteria Federal, ele pode usar o valor para tomar uma cerveja, ele pode usar o valor para comprar um cigarro. Você vai atingir o objetivo? O objetivo é o quê? Utilizar só para o que for para sua subsistência, né? O que básico do básico, a alimentação. Mas se você restringir a aposta, você consegue atingir o objetivo? Não, porque ele vai poder continuar utilizando para essas outras questões. Uhum. Eu acho que o que a gente precisa, ao invés de ficar discutindo isso como que a gente faz uma coisa que não dá para fazer, que parece que é bonito, mas não é, você está ofendendo um direito constitucional, é você investir na educação, por exemplo, na conscientização. Sim. Demora, não é em 3 meses, faz 3 meses que isso está começando a caminhar, que todo mundo vai estar conscientizado. É como eu falei, do cigarro, do capacete, demora. E é investimento, e é falando o tempo inteiro. E é campanha agressiva, né? É isso. Para mim, não faz sentido fazer esse tipo de proibição, de bloqueio. E de diferença, né? Doutora, a gente tá chegando no final, tá acabando tão rápido, né? Vai ter que vir mais 3 vezes. Mais umas 5, 10. A gente já deixa o convite feito. Vai ser um prazer. A gente já sabe onde encontrar ela, então. Vai ser um prazer. Vou fazer uma pergunta, você quer fazer mais alguma? Não, ela tem que falar da palestra. Não, ela vai falar da palestra, ela vai agora já. Então, mas eu queria perguntar uma coisa que eu acho que vai ser a resposta pra mim, que sou sua fã, e para muitas mulheres, que é: doutora, você assumiu a filial do maior estado da América Latina, Nelson Williams. Como foi quebrar barreiras em um ambiente majoritariamente masculino e chegar a essa posição? Olha, eu falo agora assim... Peguei ela. Eu vou falar muito pelo escritório que eu faço parte, é um ambiente muito diverso lá, né? Muito inclusivo, muito plural. Eles se preocupam muito com essa questão, e lá tem muitas mulheres no cargo de liderança, de diretoria. Então, isso é muito legal, e eu pude contar com o apoio dessas mulheres nessa caminhada, né? Então, isso, para mim, não foi algo que eu senti muito pelo lugar onde eu estou, por essa preocupação, né, e de ter outras mulheres. Então, acho que isso é diferente quando você chega em uma reunião de diretoria ou de sócios e você não ter lá só um ambiente masculino, mas diversas mulheres em cargo de liderança. Isso fez a diferença para mim. Não me senti em nenhum momento... Não senti essa diferença lá dentro, né? Mas no mercado, sim... Várias vezes, né? Eu falo, às vezes, você vai fazer uma reunião, aí tem um homem, um advogado, e uma mulher e o cliente. Às vezes o cliente, ele fica se dirigindo só, ele dirige a palavra somente ao homem, né? Como se a gente precisasse se esforçar mais para ter atenção. Isso eu já senti algumas vezes. Mas é isso, pra gente eu acho que é mais difícil, sim. Mas nesse ambiente eu encontrei muito acolhimento por não sentir essa diferença, né? Talvez quando eu vou para alguma reunião, alguma coisa, às vezes sinto isso, mas isso eu entendo, isso existe, isso é horrível, mas nós somos fortes, né? Somos persistentes. E é continuar lutando, nos fazendo ouvir, querendo ou não, né? É verdade. E é isso, acho que é isso.
Ai, obrigada, doutora. Eu que agradeço, estou muito feliz por Obrigado. conversar com vocês, ficarem aqui horas. Ai, viu? Eu falei que é gostoso. É muito gostoso. Mas o convite já tá aberto, a gente vai marcar outras vezes, não tem problema. Tem muito assunto ainda pra gente trabalhar, né, doutor? Sim, nossa. E queria falar da palestra, Por favor. né? Bom, dia 5 de maio, o Dr. Nelson Williams vai visitar o nosso estado, Espírito Santo, vai fazer uma palestra no Hotel Senac, Ilha do Boi. E eu queria convidar todos, lógico, a gente tem vagas limitadas, o link a gente coloca na descrição e quem quiser se inscrever, vai ser um prazer recebê-los. O prazer vai ser nosso, a gente vai estar lá, Prazer, né, doutor vamos João? estar presente, né? Com certeza. Já com o livro lá para ser autografado. O meu já pra foi. autografar. O meu já foi, então Já. pode levar o seu. Sim. Doutora, muito obrigada por ter vindo, né? Eu sei que é uma correria, uma agitação lá na sua agenda, mas obrigado pela brechazinha que você encontrou para estar aqui prestigiando o canal, levando informação para as pessoas, né, doutor João? Sim. Obrigada. E a Eu gente que vê agradeço. uma jovem advogada, né, um cargo de direção, mulher, num estado que a direção da OAB é feminina, né, em Vila Velha, feminina. Então a gente fica muito feliz de ver que a OAB está deixando esse machismo de lado e eu estou trabalhando só com mulheres e a gente vê como são competentes, como que ela prepara muito mais, né? E a gente vê o seu caso, né? Numa coisa inédita, igual foi falado, e a doutora está, assim, despontando, né? A pessoa que você buscou o livro, hoje você está, né, debatendo e está, né, apresentando com ele. Parabéns. E muito legal que você falou a presidente da OAB, né, do nosso estado, uma mulher, a presidente da OAB de Vila Vila Velha. outra mulher. Estamos muito bem representadas. É verdade. Obrigada. Obrigada. Pra gente encerrar, eu ia encerrar pedindo pro pessoal que não tá inscrito ainda se inscrever aqui embaixo, mas eu vou pedir pra doutora Camila encerrar deixando uma mensagem pros advogados, os jovens advogados que estão se formando, qual caminho trilhar, pra você deixar sua mensagem. Bom, eu não vou falar que é fácil, né? Porque todo mundo sabe que não é fácil. Eu acho que é sempre ter coragem, olhar para frente, pensar nos momentos difíceis, no seu objetivo sempre, que eu acho que isso dá força, isso nos ajuda a ser resilientes. Então é isso, a gente vai passar por muita coisa difícil, isso é normal, todo mundo passa, eu passei e passo ainda, e é isso, sempre que vocês tiverem um momento de dificuldade, pensa lá na frente, no seu objetivo, daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, onde você vai estar, e não desiste, porque é uma carreira linda, em que você pode ajudar pessoas, em que você pode realizar os seus sonhos. Não se deixe levar por quem diz que é um mercado hoje sucateado e que tem muita gente, que não existe oportunidade. Existe oportunidade sim. E é isso, não desistam. Obrigada, doutora. Obrigado. E assim, com essa mensagem linda, a gente encerra. Tchau, tchau. Tchau.